Compreender o tema de uma redação é uma das partes mais importantes do processo de escrita. Se você não compreender bem qual é o tema proposto, o tema específico proposto na sua redação, você tem grandes chances de cometer erros graves, como, por exemplo, ter um texto incoerente. E é sobre isso que nós vamos tratar hoje. Olá pessoal, dando sequência então às nossas videoaulas sobre redação para o concurso do Banco do Brasil, vamos tratar hoje sobre o assunto a compreensão do tema proposto. Bom, antes vamos fazer uma pequena reflexão aí sobre o ato de escrever. Bom, para escrever, a gente tem que perder um pouquinho a mania, para quem ainda tem essa mania, de pegar lá, ler a proposta de redação e já sair escrevendo feito um louco, colocando tudo que vem na cabeça no papel. Calma. Antes disso, vem um processo muito mais importante, que é o processo de pensar. Porque escrever, qualquer pessoa alfabetizada consegue escrever alguma coisa no papel. O que vai diferenciar o seu texto dos demais é o conteúdo, é a qualidade do conteúdo que você põe lá. E isso vem com o processo de pensar, vem com um processo de você pensar várias ideias ao redor daquele tema, juntar essas ideias, selecionar as melhores, porque afinal de contas, se você tiver técnicas de ideias, etc e tal, você vai ter muitas ideias, você vai ter umas 10 ideias. Você só tem 30 linhas na sua redação. Não dá para colocar tudo. Então você vai lá e seleciona as melhores. Organiza essas melhores em começo, meio e fim, ó, o que vem primeiro, o que vem depois. E só depois disso, bem pensado, bem arquitetado, é que você vai colocar isso no papel. Então perceba que colocar o texto no papel é a última etapa e é uma das etapas menos importantes no processo todo. Tudo bem? Falar então sobre tema, você foi lá, abriu o seu caderno de questão, vai ter um texto de apoio. Geralmente nos concursos públicos vestibulares e Enem, os textos propostos, os temas propostos são de natureza ou social, ou científica, ou econômica, ou política, ou cultural. Tá? Ou ambos, ou uma mistura de algumas delas, né? Como por exemplo, se você pegar um tema falando sobre o papel da mulher na sociedade atual, você tem um tema aí, ó, de caráter social, que também é um pouquinho de caráter econômico e que também é um pouquinho de caráter cultural. Você vai ter ideias aí relativas à nossa cultura. Então, quando você lê um texto lá, os textos de apoio proposto, o que você tem que se preocupar é tentar encontrar qual é o tema específico. Qual é o tema específico que a banca está propondo para você? Por quê? Porque o tema específico ele faz parte de um universo muito maior de temas, que é o que a gente chama de temas globais. Temas globais. Ok? Então os temas específicos eles fazem parte de um universo de temas globais. Ah, não entendi. Como assim? Então vamos lá, vamos pensar num tema específico. Você leu lá a proposta, o cara está pedindo para você falar sobre os problemas do transporte público nas grandes cidades. É um tema específico. Ele quer que você escreva sobre a questão do transporte público nas grandes cidades. Quais seriam os temas globais que esse tema específico pertence? Pertence a temas como políticas públicas. Então, quer dizer, o problema do transporte público ele faz parte das políticas públicas. Então, políticas públicas é um tema global. Faz parte também das questões ambientais. Então, questão ambiental é um problema muito maior, é um tema muito maior
no qual transporte urbano, transporte público urbano está inserido. Para que você tem que conhecer essa diferença entre tema específico e temas globais? Para você tomar um cuidado com o que os examinadores de redação chamam de fuga, para você não cometer fuga do tema, né? Lá no edital, nós fizemos um vídeo sobre análise de edital. Ele fala como que a sua redação pode ser zerada, como que você pode acabar tendo sua redação descartada e você sendo eliminado do concurso. E uma das questões é a questão da fuga. As fugas, elas podem ser de duas naturezas. Ou a fuga pode ser uma fuga parcial, ou uma fuga total. Tá. O que é uma fuga parcial? Uma fuga parcial é quando você passa o seu texto inteiro, a sua redação inteira, tratando de aspectos apenas globais. E não fala do que é específico daquele texto. Ele pediu um tema específico para você e você passa a maior parte do seu texto falando de temas globais. Então, voltando ao nosso exemplo, trânsito, transporte nas grandes cidades, a questão do transporte público nas grandes cidades, você passa o seu texto inteiro falando que as questões ambientais são um problema na sociedade contemporânea. Então perceba que você ficou falando dos temas globais e não entrou no tema específico. Isso eles chamam de fuga parcial. Quer dizer, você se afastou do tema. Você se afastou do tema específico. Ficou dentro do tema global, que é a questão meio ambiente relativa ao trânsito, que é a questão políticas públicas relativas ao trânsito, etc. e tal. Mas você não entrou com profundidade no tema específico. Então ele chama isso de fuga parcial. Agora, fuga total é quando você foge totalmente. Você não fala nem do tema específico e nem dos temas globais. O cara te propõe trânsito e você não fala nem de meio ambiente, não fala da questão do trânsito, não fala da questão do transporte público nas grandes cidades, não fala da questão de gestão de políticas públicas, não fala de meio ambiente. Você vai falar de outra coisa. O cara te propõe laranja, você fala de banana. Você vai falar aqui, ao invés de falar de trânsito, você vai falar sobre aborto. Nada a ver. Então você acaba fugindo totalmente quando você não fala nem do específico, nem dos temas globais. Isso é o que eles chamam de fuga total. Nesse caso aqui, é zero sua redação. Você foi incoerente com o tema. Você fugiu do tema totalmente. Ok? É importante você conhecer essa diferençazinha para você ter muita consciência de que na hora que você for ler a proposta de redação, você tem que conhecer qual é o tema específico e é sobre aquilo que você vai escrever. Conhecer quais são os temas globais que aquele tema específico envolve, para você não ficar preso aos temas globais. Você pode usar os temas globais para falar do específico? Sim, desde que isso justifique a sua tese dentro daquele tema específico. O que você não pode é passar a maior parte do tema falando sobre os temas globais sem isso apoiar a sua tese dentro do tema específico, ok? E ter consciência disso te ajuda a escrever melhor, tá? Vamos fazer agora uma análise de alguns temas, só como exemplo. Peguei aqui 3 temas possíveis de redações de concursos e vestibulares anteriores, e aqui estão os temas específicos. Eu não coloquei o texto proposto, o texto de apoio,
ele te dá, mas eu vou colocar o texto de apoio e essas propostas de redação aqui na descrição do vídeo. Então você pode ir lá na descrição do vídeo, vai ter um linkzinho, você clica, vai ser redirecionado para você fazer o download de cada uma dessas propostas de redação para você já ir treinando. Na próxima aula a gente vai ver outras técnicas. Aqui, então, por exemplo, eu estou pegando os temas já específicos. Quando ele fala assim, primeiro tema, experiências com animais. O que ele quer que você fale na sua redação é que você elabore uma tese sobre esse problema das experiências com animais, experiências científicas com animais. Você é a favor? Você é contra? Quais são as ideias, quais são os seus argumentos para defender que você é a favor ou que você é contra experiências com animais? Ok? Quais seriam os temas globais que estão envolvendo? Então aqui, por exemplo, você tem esse aqui é o tema específico. Quais seriam os temas globais? Você teria aqui de repente um problema de ética. É um tema global. Percebe que ética é um universo de temas. Existe um universo de temas dentro da ética. Só que aqui nós estamos falando de ética profissional, de ética com relação aos animais. Você tem um outro problema aqui, que é o desenvolvimento da ciência, né? Desenvolvimento da ciência também é um grande tema. E experiências com animais é um subtema dentro de desenvolvimento da ciência, né? E assim vai, também pode ter política, você pode ter um tema global aqui. Tudo bem? Então você conhecendo isso já começa a te dar umas ideias do que você pode escrever e te ajuda a não fugir do tema, ter muita consciência disso, tá? Depois, se você quiser, pode tentar fazer essa redação já como um treino. O segundo tema aqui é o problema do lixo nas grandes cidades. Esse é o tema específico. Ele quer que você escreva sobre a questão do lixo nos centros urbanos. O que você acha sobre isso? Qual a solução? Ou tá tudo bem? Na sua opinião, tá tudo bem? Tá? Quais seriam os temas globais aqui? Meio ambiente. Meio ambiente seria um tema global aqui. Olha o universo que é meio ambiente. A questão do lixo é uma das questões aqui. Consumismo. Seria um outro tema global aqui. Gestão pública. Gestão pública seria um outro tema global aqui dentro, a qual o problema do lixo pertence. Ok? Terceiro, redução da maioridade penal. Aqui entra, esse aqui é o tema específico, ele quer que você diga, você é a favor a reduzir a idade penal de 18 para menos, para 16, 15. Você é contra? Por que você é a favor? Por que você é contra? Ele quer então que você escreva sobre essa questão da redução. Esse é o tema específico. Quais seriam os temas globais? Que é um tema de ética também, de repente? Pertence à ética. Pertence pertence à educação. Educação também é um tema enorme, onde essa questão da maioridade penal entra aí. Violência. Violência também é um outro tema global, onde a redução da maioridade está inserida. Segurança. Ok? Então, se você ficar sua redação inteira só tangenciando o problema da violência, violência isso, violência aquilo, e não falar sobre a redução, sobre a sua opinião da redução da maioridade, você está tangenciando o tema, você está fazendo só uma fuga parcial. Então você vai perder muito ponto aí. E lembra que no concurso do Banco do Brasil você precisa tirar pelo menos 60 pontos
dos 100 para você poder ser considerado aprovado. Tudo bem? Resumo da ópera, então, da aula de hoje. A gente entendeu o que é um tema específico, né? Que é aquele que o cara está querendo, que a banca examinadora está querendo que você escreva sobre, é sobre aquilo que ele quer que você escreva, e que esses temas específicos pertencem a temas que são globais. Por que é importante isso? É importante que você tem que ficar aqui. Você tem que escrever sobre o tema específico. Os temas globais podem te dar um suporte para você escrever, tá? Só que você não pode ficar a maior parte do seu tempo escrevendo sobre os temas globais, porque se você fizer isso, você vai estar fazendo o que eles chamam de fuga parcial do tema. Fuga parcial do tema implica perda de muitos pontos, ok? E se você não falar nem sobre o tema específico, nem sobre o tema global, se o cara te propõe falar sobre abobrinha, você falar sobre pepino, você fez uma coisa chamada de fuga total. Aí, meu amigo, presta outro concurso, outro vestibular, porque dificilmente você vai passar, né? Então, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. A maior parte das pessoas que fazem fuga total, e são muitas, não são poucas não, as pessoas têm muita dificuldade em escrever. E muitas vezes é porque não conhecem técnicas. Então muitas pessoas fazem fuga total. E a maioria das pessoas que fazem essas fugas, o problema da fuga total é porque não se preocupou em compreender qual é o tema proposto. E não consegue diferenciar o que é tema específico do que é temas globais. Na verdade, às vezes nunca pensou sobre isso. Então você agora está pensando, já é um primeiro passo. Bom, na próxima aula, na próxima videoaula, nós já vamos começar a aplicar técnicas de ideias. Você pegou lá a proposta de redação, leu, descobriu qual é o tema específico, quais são os temas globais e agora o que eu vou escrever sobre isso. Você precisa então ter algumas técnicazinhas que te ajudam a você buscar informações ali no texto de apoio, na sua mente e nos conhecimentos que você já tem sobre aquele tema, para você poder escrever boas ideias e bons argumentos. Então, no próximo vídeo, a gente vai tratar disso. Se você gostou, quiser acompanhar os próximos vídeos, quiser acompanhar o nosso canal, procura aí no YouTube um linkzinho chamado inscrever-se, dá um cliquezinho lá, dá um joinha no nosso vídeo para ajudar a divulgação do nosso trabalho. Se tiver dúvida, pode colocar aí no comentário que assim que possível a gente vai entrar em contato, vai responder. E se você quiser ver outros materiais, fazer downloads de apostilas, de videoaulas, conhecer materiais de outros parceiros, entra lá no www.agoraprendo.com. Vejo vocês na próxima aula. Um forte abraço.